Boa noite, meu nome é Osmarina, sou voluntária da Casa Rafael, também do Edgar Armon. E mais uma vez estou aqui com vocês para que possamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então vou convidando a todos para que possamos serenar os nossos corações e fazermos assim uma oração. Elevemos os nossos pensamentos, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo e companheiro que sempre está ao nosso lado. Vamos pedindo a Maria de Nazaré que nos envolva no seu manto sagrado, nos protegendo e nos amparando, e nos leve até o Mestre Jesus. E assim chegamos ao Mestre, agradecendo os seus ensinamentos, os exemplos de amor que nos deixou. E pedimos a Ti, Mestre, que nos envolva na Sua luz e na Sua paz. E nessa luz e nessa paz, nos leve até o Pai de nossas vidas. Assim, Pai, chegamos a Ti e amorosamente, através da oração que Jesus nos ensinou, nós agradecemos tudo que temos e tudo que somos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livre-nos sempre de praticar o mal. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Bom, então esta noite nós vamos conversar um pouquinho, refletir sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coragem da fé. Então diz assim: todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e reconhecerei diante do meu Pai, que estás no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 10. Então, em várias passagens do Evangelho, Jesus salienta assim a importância da coragem de testemunhar a fé, a nossa própria fé. Jesus nos chama, nos convoca a pensar, a dizer que ninguém deve negar os seus ensinamentos ou se envergonhar dele e de suas palavras. O que significa que não basta apenas que nós creiamos em algo. O homem deve viver de acordo com as suas crenças, né? Mas ter um ideal não basta. É necessário sermos fiel a este ideal. Então, nesse mundo corrompido, né, que a gente vive, a fidelidade, a concepção numa vida mais pura costuma ser muito difícil. Ter essa concepção de uma vida mais pura, mais santificada, mais justa. Até porque os exemplos que nós vemos diariamente são exemplos tristes, né? Difíceis, às vezes, da gente conviver com isso, aceitar. A humanidade vive novamente um período de grave crise moral. E nós, hoje em dia, por causa dessa crise moral, falamos muito em liberdade. E sob o nome desta liberdade, o que está imperando é a libertinagem, né? A gente vê muitas coisas erradas, então é um excesso de liberdade que nem sempre é tão bom assim. E a título dessa diversidade de costumes, né, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, o que acontece? As criaturas acabam se entregando, né, a vários desregramentos, se desvirtuando das verdades divinas.
Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas desonestas ocupar cargos elevados, vivendo no luxo, enquanto muitas pessoas, os mais carentes, os desfavorecidos, penam, sentem a dor verdadeiramente. A gente vê também que muitos seres viciosos posam de modelo, para a sociedade, viram modelos de muitas coisas. Muitos artistas, por exemplo, muito bonitos, mas muitas vezes levianos, desequilibrados, ditam modas, tendência de comportamento. Percebemos hoje em dia que a promiscuidade, a troca constante de parceiros, é uma constante hoje em dia, virou banalidade. Quase ninguém mais se importa. Então, nesse contexto que nós vivemos no mundo, ser sóbrio, trabalhador, honesto, responsável, parece até esquisito, às vezes até meio exótico. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes, por imprudência, nós podemos ser tentados a seguir esta onda de modernidade, que na verdade ela está camuflada como imoralidades, que a gente vê todos os dias, a todo momento, de diversas maneiras. Então nós temos que ter cuidado com isso. É preciso ponderar um pouco sobre tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, para realmente determinar o que é o nosso ideal. Esses hábitos mundanos, o que a gente vê todos os dias, destrói a nossa integridade física, a nossa integridade psíquica, a dignidade de nós como seres, a harmonia do nosso lar. A corrupção que impera em toda a sociedade dilacera, na verdade, a sociedade, causando dores profundas na alma de todos os seres. Então, diante desse mundo tão conturbado, violento, o homem precisa refletir, nós como seres humanos, refletir quais são os nossos ideais, sobre os nossos ideais. Quais são os valores que nós consideramos que realmente são necessários para termos uma vida mais harmoniosa, uma vida mais saudável. E quando nós identificamos esses valores, nós devemos estabelecer fidelidade a esses valores. Ser fiel, principalmente a esses ensinamentos da moral e do amor que o Cristo nos deixou. Então, assim, o que não é bom é a gente viver assim ao sabor das circunstâncias, guiados pelo movimento da massa. Esse é um momento de grande dificuldade para essas coisas, porque se a gente não olhar com atenção, a gente deixa a massa levar e a gente vai ao sabor das circunstâncias. Mas Deus nos deu a inteligência, é um dom precioso para ser desperdiçado. Então nós podemos discernir o que é certo e o que é errado e ter coragem de assumir. Precisamos olhar atentamente esses hábitos da sociedade e meditar sobre eles. Imagina se todos nós adotássemos um determinado padrão de comportamento desvirtuado. Seria possível termos uma sociedade pacífica, uma sociedade proveitosa? Certos tipos de conduta não são louváveis, não é certo, nós já sabemos discernir isso. É só olhar da seguinte maneira: é agradável ver os nossos filhos, nossos pais, vivendo de uma forma desordenada, sem rumo? Claro que não. Ou até mesmo ver um nosso ente querido sofrendo as consequências da inconsequência do outro. Nós não gostamos disso, então isso significa que nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. O que não é bom, o que não é honroso, que nos torna infelizes, deve ser combatido. É necessário ser corajoso, ter fé naquilo que nós acreditamos, o ideal do bem. Viver de acordo
com os padrões mundanos, é difícil, não é fácil. Claro que não, porque os padrões aí fora são extremamente complicados, né? Então se torna às vezes difícil nós abraçarmos um ideal nobre e viver com nobreza. Ser fiel a este ideal, né? Agora, ser fiel a um ideal não nos torna defensor de ninguém, né? Mas daquilo que nós acreditamos ser o melhor, ser o certo. A nossa liberdade de consciência é indispensável para que a gente possa viver melhor na sociedade. Então, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com os equívocos que o outro comete. Para que a gente possa viver em paz, com fé e coragem, é necessário aprender também a conviver com o diferente e com as diferenças, mas viver pacificamente, da melhor maneira que nós conseguirmos. Só que pacificamente não é ser passivo, né? Ser pacífico é uma coisa, ser passivo é outra bem diferente. Em certos momentos, a omissão é ruim, ela pode ser até escandalosa em termos das consequências que ela pode trazer quando nós nos omitimos diante de uma verdade. Sempre que nós opinamos sobre uma questão ética, é importante ser honesto, mas vamos manter a gentileza, o respeito, né? Sempre. Mas se a nossa opinião não agradar, mas pelo menos nós fomos honestos com aquilo que nós pensamos, com o nosso ideal. Fé naquilo que nós acreditamos. Perante, por exemplo, condutas que prejudicam inocentes ou patrimônio público, nós devemos atuar em defesa desses mais fracos, né? Atuar no sentido do bem e da ética. Então, uma vida honrada é o maior e o mais corajoso testemunho que um homem pode dar das suas crenças. Então, a nossa coragem, né, é a nossa honra, né? Poder falar realmente aquilo que nós pensamos, mas sempre com um sentimento amoroso, com uma coragem e uma fé profunda. Vamos pensar nisso, né, com bastante carinho. Ou seja, a coragem da fé de seguir o ideal de Jesus Cristo, né, como ele nos ensinou. Através dos seus ensinamentos, nós podemos compreender, sim, qual é o caminho da verdade, da luz, da vida. Então, para que nós possamos refletir mais uma vez, eu agradeço a todos e agradeço a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos que nos acompanharam. Agradeço esse momento bendito de estarmos aqui nesse planeta abençoado. E por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, que o nosso coração nesse instante emita uma grande luz e possa assim abranger todo o nosso planeta Terra, levando luz, levando paz, levando consolação a todos os corações em conflitos, a todos os corações em dores. Deus abençoe a todos. Que Jesus esteja dentro de nós e em torno de nós. Que assim seja.